Então, nós vamos aprender a fazer um arroz. Quando a pessoa quer que o arroz fique mais grudentinho, né? A pessoa tira menos o amido do arroz. Então, quanto mais você tirar o amido, quanto mais você tirar aquele leite, né? Você lavar, deixar um pouco de molho lavar, ele vai ficar sem mais amido, então a tendência dele é ficar mais soltinho. Mas não é somente isso, porque tem arroz, porque vai ter arroz que mesmo você lavando e tudo mais, ele não vai ficar soltinho, porque é do arroz, tá certo? Tem arroz que é mais novo, tem arroz que já não é tão novinho. Então, vai depender muito do tipo do arroz. Vai ter arroz que você vai ter que fazer na água quente, com água fervida, né? Com água fervente. Ou vai ter arroz que você pode fazer com água fria mesmo, tá certo? Você vai apenas refogar e vai fazer com água fria. Esse arroz aqui, que é o Alteza não, é o Camil, geralmente você consegue fazer ele das duas formas, tá? Então, esse arroz que eu comprei da Camil, ele dá certo fazer ele tanto na água quente, com água fervida, né, com água fervente, quanto com água fria, tá certo? Esse daqui que eu vou fazer, ele vai ser na água, vou colocar ele na água fervendo. É diferente de eu refogar e colocar água fervida, tá certo? É diferente. Esse aqui eu vou colocar como a gente chama na água grande. A gente chama aqui assim, água grande, que é quando você coloca a água no fogo, coloca o sal, coloca o tempero, e aí você deixa a água ferver para depois colocar o arroz dentro. Então eu vou querer um arroz mais molinho, que é o arroz que a minha mãe come, né? Então ele vai ficar mais molinho, tá certo? Então vou mostrar para vocês, porque quando o arroz está sendo feito, pela fervura dele, você sabe se ele está sem sal ou se ele vai ficar soltinho, porque o arroz, quando ele vai ficar soltinho, ele vai criar uns furinhos, ou seja, ele tem mais, sai mais o vapor, né? Então, o arroz, quando ele não vai ficar soltinho, ele tende a ficar mais abafado, então ele fecha mais a superfície dele, então a tendência é ficar grude lá embaixo, né? Eu não sou uma especialista não, mas é coisa que a gente vai observando, né? Aí aqui eu tenho o arroz parboilizado, que é o que eu vou fazer. Então, como é que eu faço o arroz? Ou eu conto, né? Eu conto. Ou então, geralmente, eu coloco aqui, por exemplo, eu coloquei bem aqui, né? Então, eu já sei que quando eu lavar ele vai vir para cá, ó. A proporção dele vai ficar maior. E depois que ele cozinhar, ele vai ficar aqui, ó. A proporção dele vai subir mais ainda. Ou seja, o arroz sem lavar vai ficar aqui. Depois que eu lavar, ele vai ficar mais ou menos aqui. E depois que ele cozinhar, ele vai subir até aqui. Então, tem essa diferença também. É diferente do arroz branco. O arroz branco ele já não sobe tanto, mas a gente também não deve desconfiar que ele também vai subir. Tá certo? Então, aqui eu vou lavar, vou tirar mais ainda o amido. Tem gente que faz assim mesmo, mas eu não gosto, eu gosto mais soltinho. Então, eu vou lavar, vou tirar mais o amido. Aí depois eu vou refogar e vou colocar água fria normal mesmo, porque esse aqui dá para eu colocar uma água fria normal. Agora, se eu quero acelerar o cozimento dele, eu posso fazer ele com a água já fervida, né? Coloco já água fervida dentro para acelerar o cozimento. Essa é a diferença. Então tá aí, ó, a água tá fervendo já, né? Eu vou colocar agora o arroz dentro dessa água aqui. No caso, eu estou usando apenas um copinho de menos de 200 gramas, né? Vou colocar aqui dentro que ele vai cozinhar aí na água grande que a gente chama. Então tá aí o arrozinho, né? Fazendo aí na água grande, ó. Foi bastante água porque ele tem que ficar cozido, bem mole, por conta da dificuldade, né, que o idoso tem de comer. Então ela prefere comer esse arroz mais molinho, mais papinha, né, já quase no pontinho de papinha. Então ele vai secar aí, vai descer mais ainda a água, né? Baixei o fogo, que é para o cozimento dele não ser tão rápido. Aliás, para a água não secar tão rápido, mas ficar aí no bom cozimento. Olhem aí como subiu mais, ó. Depois que lavou o arroz, tá vendo? Como ele sobe um pouco mais. Aí, no caso, eu não coloco o alho pra fritar. Eu coloco o arroz pra fritar e depois é que eu coloco o alho junto com o arroz. Por quê?
porque eu tenho um problema com retrogosto, então eu fico arrotando muito se o alho queimar, né? E às vezes chega até a me dar dor de cabeça, então eu deixo ele fritar junto com o arroz, que aí não dá tempo ele queimar. Colocando aqui meu alho, né? Porque como é sozinho, eu vou fritar agora o meu arrozinho aqui. Fritar aqui depois eu volto. Já acrescentei a água, né? Agora eu vou esperar aí a água e o sal. O arroz parbolizado, ele tem muita facilidade de pegar sal, então a gente tem que tomar bastante cuidado ao colocar o sal no arroz parbolizado. Então eu vou deixar agora ele secar, né? Coloquei uma água boa para que ele possa ter um bom cozimento. Eu não gosto de arroz parbolizado mole, né? Mas também não pode comer o arroz cru. Cru, você sabe, o seu estômago vai dizer quando a comida está crua. Seu estômago ele vai acusar, né, quando o alimento está cru, principalmente arroz também, né? Então, farinha de trigo, arroz, essas coisas assim, sempre o estômago vai mostrar que não está boa aquela comida, não está no ponto certo. Às vezes as pessoas ficam se sentindo mal e não sabem por que é. É um alimento, às vezes cozido, né? O cozimento do alimento que está errado, né? Olha, nosso arrozinho branco já está aí no ponto já de secagem. Você nota aí que ele tá com esses branquiçadozinho aí. Isso aí mostra que ele tem ainda o amido, né, dentro, né? Tá aí com o amidozinho ainda dentro aí da água, né? Porque ele não foi retirado muito o amido já para que ele possa ficar molinho. A cor não deixa a gente ver direito, mas esse arroz aí, ele tá com... Ele tem os furinhos, ó. Tá vendo aí que ele tem os furinhos? Ele não vai ficar um arroz empapado, né? Mas no caso, como a gente tá vendo aqui, muitos esbranquiçamentos, ainda vai secar mais, né, claro, né? Então ele não vai ficar um arroz grudado no fundo, né? Ele vai ficar cozido, mas ele não vai ficar grudado no fundo, mas também não vai ficar um arroz soltinho por conta que ele foi feito em muita água, né? Então ele não vai ficar um arroz soltinho, vai ficar um arroz mole, né? Mas, mas no caso ele vai servir até mesmo para requentar. Porque um arroz, quando fica grudado no fundo, ele não presta para requentar, ele fica que nem um bolo, né? Fica liso. Né? Quando você corta ele, quando você tenta soltar ele, ele não solta, né? Então, quando o arroz vai ficar solto, quando ele não vai grudar ao fundo, tá vendo que os furinhos, olha, saem do vapor? Então, quanto mais o arroz mais solto, mais esse furinho vai ficar perfeito. Não vai ficar essas bolinhas aqui, não. A gente tá vendo. Quanto mais ele fica soltinho, mais ele fica sem as bolinhas, né? Vai ficar só o vaporzinho mesmo subindo. Então, muito bom a gente olhar para esse lado aí. Depois, quando eu fizer um arroz mais soltinho, a gente vai tentar ver isso daí melhor. Que tal o arroz parbolizado? Olha. Tá um arroz soltinho. Ele ainda tá terminando aí. Você tá vendo ali a água? Ainda tá secando. Eu vou ver como é que tá a textura dele. Se tá dura, se não tá. Eu vou pegar aqui um pouco para eu poder provar aqui a textura, ver como é que tá. Pronto, eu já testei aqui a textura dele. Esperar somente ele secar um pouco mais. Vai estar bom.